bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em nossa mente, trazendo os grandes tesouros que o Senhor mantém reservado para os seus filhos, né? Os tesouros do conhecimento, de toda a sabedoria, esse conhecimento que liberta, esse conhecimento que justifica, que salva, que nos traz fé ao coração. Possa encontrar a mente de cada um receptiva, completamente aberta para ouvir a voz de Deus. Amados, vamos para a nossa lição bíblica diária. Essa semana vamos estudar mais um capítulo aqui do livro de Romanos, né? A lição é a 21. Vamos falar essa semana sobre a obediência racional. Vamos estudar em especial o capítulo 12 do livro de Romanos. No verso síntese, é o versículo 2 do capítulo 12, que diz assim: E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo começa, né, esse assunto, essa nova revelação, né, complementando tudo que ele tem falado para a igreja cristã em Roma, sobre a questão a beleza da fé, a compreensão mais abrangente da graça de Deus, né? Em relação aos costumes, às tradições, que desvirtuava essa compreensão e que mantinha o homem escravizado nos seus ritos vazios, nas suas cerimônias vazias, sem entender as revelações espirituais contidas nessas cerimônias, que eram tipos, que deveria conduzir o homem ao antítipo, e quando o antítipo chega, o original, o perfeito, o verdadeiro, aquelas coisas antigas já não o atendia mais às suas necessidades. Deveria ser, obviamente, descartadas, não é? Não no sentido de que aquilo não valia mais nada, não é isso. No sentido de que ele vai usar outros exemplos dizendo, olha, você tomava leite quando era criança, mas você cresceu, agora está comendo uma comida sólida. O leite não vai te alimentar mais. Agora é comida sólida, né? Então, é exatamente isso que Paulo está falando quando ele vai dizer que nós não devemos voltar aos antigos rudimentos, porque é necessário avançar. É necessário crescer no conhecimento e na graça, né? E aí Paulo vai usar aqui uma palavra chamada de renovação. Não é uma renovação do homem exterior, como as pessoas renovam a sua vida quando é promovido no emprego, vai começar uma nova vida, porque ele ganha um salário de 5 mil, agora vai ganhar um salário de 20. Ele vai sair de uma casa de periferia e vai morar agora numa casa de um condomínio luxuoso. Ele vai trocar o seu guarda-roupa inteiro. Ele vai deixar de frequentar uns ambientes para frequentar outros. Ele vai agora, na sua nova vida, vai encontrar novos amigos de outro nicho social. E daí por diante. Então, isso é transformar o homem exterior, o homem social, o homem deste mundo. E a palavra que Paulo está trazendo para a gente, embora não estejamos falando contra, nem Paulo, contra os seres humanos deste mundo, não é isso? Paulo está querendo que nós entendamos aquilo que ele já havia entendido, é que o homem espiritual é muito maior. Nós estamos sendo preparados para um patamar jamais visto neste mundo. Esse mundo nem compreende. Uma vida social de tão alto nível, que é a vida eterna, onde o homem não morre, onde o homem é infinitamente rico,
um tesouro inesgotável, aonde ele vai ter abundância de tanta felicidade, de tanta alegria, de tudo que ele precisa e muito mais, que ele não vai sentir falta de nada. Terá riqueza de saúde, onde não vai adoecer, onde não vai enfraquecer, onde não vai morrer. Terá uma saúde emocional e espiritual tão grande que nem trauma nenhum das coisas passadas serão lembradas, tudo serão apagado. Então, é deste preparo que ele está falando. Ele está falando aqui de uma renovação de entendimento, renovação de espírito, renovação do homem interior, nunca do homem exterior. É uma tendência dentro da cristandade, da religião institucionalizada, chamada cristianismo, é uma tendência que as pessoas querem mostrar que são novas criaturas, mudando o homem exterior. A aparência, a maneira como vestir, né? a sua aparência, a sua postura, né? Muda as vestimentas, o jeito de falar, tal. Isso é importante também, né? Mas quando se analisa, quando se compara os níveis de importância do homem exterior para o homem interior, não tem comparação. O objetivo de Cristo, de Paulo, é que esse homem interior que seja mudado esse homem interior. E não só o mais fácil, que é o homem exterior. É muito fácil mudar o homem exterior. É muito fácil mudar de endereço, é muito fácil mudar o guarda-roupa, é muito fácil. Tendo um pouquinho de dinheiro, você muda. Né? Agora, o mais importante aqui que está sendo falado é mudar o homem interior. É ele receber dons espirituais, é ele receber virtudes espirituais, que vão mudar o seu caráter para que ele se torne uma pessoa sábia no espírito, para que ele se torne alguém com o fruto espiritual, aquelas 9 virtudes que Paulo cita, né? Bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, fé, né? Esperança, aquelas belezas todas que o Espírito de Deus traz ao coração do homem. Né? Quando o homem muda só o exterior, e falta nele a bondade, a fé, não adiantou de nada, e é isso que ele está falando, renovação do vosso entendimento, porque essa é a única maneira de o homem poder experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus em que nível? Saber que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita. Quando eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, aí eu me torno um homem à semelhança de Cristo, obediente a ele. Aí eu posso obedecer a Deus, vivendo como Cristo viveu, sem pecar. Continuando, meus amados, vamos aqui então para a primeira pergunta desta lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como opera o cabeça aqui no sentido tipológico, né? Me refiro aqui a Cristo. Como opera o cabeça no corpo espiritual, nos membros obedientes? Como é então que nessa mente renovada, que Paulo fala aqui, né? Quando o homem começa a experimentar a boa, perfeita, né, e agradável vontade de Deus, o homem se agrada, né, quando está fazendo a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Como é então que Jesus opera para que o homem faça isso, né, para que ele entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e agora ele passe a viver desta forma. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós, que somos muitos membros, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja que o homem racional, o homem que experimentou uma transformação no espírito, teve as suas emoções transformadas, teve o seu caráter transformado pela ação espiritual de Cristo na sua vida. O Espírito de Cristo começou a ensinar-lhes aquilo que o próprio Cristo, quando esteve aqui, viveu, ensinando o caminho da vitória, é esse. Eu fiz assim e venci. E Cristo é essa autoridade máxima em relação ao exemplo. Não existe nenhum outro exemplo no universo
do que Cristo para nós. Né? Um exemplo pessoal. Tudo que ele fala, tudo que ele faz é o exemplo, é o modelo que nós precisamos imitar. Não existe outro. Então ele se torna o cabeça de um corpo espiritual, que a gente chama de igreja, né? Lá no grego aqui, a palavra aí é eclesia, né? Paulo está falando da eclesia aqui como um corpo. Ora, um corpo, ele possui muitos membros, né? Imagine que num corpo você tenha um braço, né? Na verdade são dois braços, mas você tem um braço. Aí nesse braço você tem um dedo mindinho, tem um anelar, tem o maior de todos, tem um indicador e tem um polegar. Pronto. Veja que nenhum é igual ao outro. E todos têm uma função específica. Não é? Todos têm uma função específica e estão ligados à palma da mão. Né? E elas são uma peça fundamental para qualquer coisa que a gente for fazer. Qualquer coisa a gente usa a mão. Qualquer obra, qualquer tarefa, a gente vai usar a mão. Né? Veja como é importante. Mas a mão, obviamente, com os dedos, né? Assim como os pés, assim como os membros, esses são membros externos, né? Os membros externos é a mudança do homem exterior. Existem os membros internos, que são os mais importantes. O coração, os pulmões, o fígado, o intestino. Olha a importância desses membros. Tem outros membros também, por exemplo, os olhos. Já imaginou? Cada um desses membros tem uma função específica. Os olhos, que está ligado a um dos sentidos mais importantes para que o homem assimile o ambiente externo para dentro do ambiente interno, que é uma tipologia de algo espiritual, pode ser também carnal, obviamente, mas é uma tipologia, por isso que a Bíblia fala muito assim, olha, enxergar as coisas espirituais. Olha, espiritual ninguém enxerga, mas é uma tipologia que a gente usa para o olho como entender. Eu vi algo espiritual. Você consegue enxergar isso que eu estou dizendo para você, entender no sentido de entendimento. Está na cabeça, exatamente onde está onde está o espírito. Cristo é o cabeça. O espírito, a razão, está no cérebro. Em algum lugar do cérebro está ali a consciência, a razão, aonde o homem consegue aplicar o seu livre-arbítrio, pela capacidade de livre escolha, porque todo ser que pensa tem o poder de escolher. Todo ser que pensa por si só, não é uma máquina pré-programada, manipulada, ele pensa por si só, tem livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio porque pensamos por nós mesmos. Capacidade de raciocinar, de dizer sim para Deus, de dizer não. Senão, muita gente não se perderia dizendo não para Deus. Capacidade de escolher, não é mesmo? Pois bem. Então, o texto aqui mostra-nos claramente que nós somos, quando participamos verdadeiramente do corpo espiritual de Cristo, nós passamos a contribuir ou ser um desses membros daquele corpo específico. Uns podem ser olhos, né, aqueles mais espirituais, outros podem ser olfato, nariz, né? Outros podem ser o paladar, a boca, pode ser a voz pela mesma boca, né? Falar, ensinar. Outros, obviamente, pode ser o coração, aquele que trabalha mais, irrigando toda a igreja, aquele que mais trabalha em prol de todo mundo, quietinho, escondido internamente, mas está trabalhando sem ninguém ver, né? Levando para a igreja o sangue, o fluxo da vida, né? Não é coisa linda isso? Pois bem, o coração físico, não estou falando coração espiritual, que a Bíblia fala muito de coração, mas referindo-se à mente, né? Ao cérebro, é Cristo. Muitos são pés, são mãos, são dedos, né? O dedo mindinho. Ah, eu sou um dedo mindinho, não sou ninguém. É muito importante. É importantíssimo para a saúde completa do corpo, né? Vejam só, meus amados, que beleza Paulo está trazendo para cada um de nós, mostrando claramente que nós participamos de um corpo. A primeira racionalidade que o homem precisa, o primeiro exercício racional que o homem precisa fazer quando ele é inserido dentro desse corpo espiritual que é a Igreja de Cristo,
é esse aqui. É o primeiro. É que ele está ali como um cooperador, não como um divisor, não como um atrapalhador. Ele está ali para ser um membro. Ele não está ali para ser o cabeça. Ele não pode chamar a atenção para si, porque ele não comanda nada. É a mente quem comanda todos os órgãos do corpo. Ele ali é só um cooperador com Cristo. Está ali para obedecer cada comando, cada ordem que é dada pela cabeça, por Cristo, né? E entender que ele, como órgão individual, ele não existe para atender ele, órgão individual. Ele está ali para atender, ser membro, ser servo de todos, uns dos outros. Imagine se o coração pensasse assim, se o coração fosse um órgão que funcionasse independentemente. Eu vou bombear aqui o sangue para que esse sangue fique puro e somente eu receba desse sangue puro. Eu não vou enviar o meu sangue para os órgãos do corpo, não. Vou ficar só para mim aqui, vou purificar e vou lançar para fora de mim só as toxinas. Vou ficar com sangue puro só para mim. Ele ia matar o fígado, ele ia matar os rins, ele ia matar os pulmões, ia prejudicar o próprio cérebro. Não é mesmo? Então veja que o coração, ele trabalha só para os outros, porque ele manda o melhor sangue bombeando, oxigenando o sangue para todos o corpo. O fígado recebe esse sangue, o fígado purifica o sangue e devolve para ele um sangue melhor ainda. Ele trabalha para o fígado trabalha para ele. Já imaginou, meus amados, que beleza é como o corpo humano fez? Quem fez o corpo humano foi Deus. É por isso que Cristo, por isso que Paulo, usando uma espécie de parábola, né? Usando uma linguagem em analogia, ele traz essa beleza para a gente refletir. O homem espiritual é assim. Então, quando ele participa do corpo de Cristo, ele não está ali para ele aparecer, está ali para ajudar, para trabalhar, para arregaçar as mangas. Ele vive para o outro. Continuando, amados, vamos então aqui para a próxima pergunta, a segunda pergunta aqui da lição desta semana, aonde continua a pergunta ainda falando sobre esse corpo, né? Como o cabeça opera através dos membros do corpo? O cabeça, Cristo, né? E como ele opera através das pessoas na sua igreja, né? Assim como o corpo, a cabeça do corpo, opera através dos membros para que o corpo tenha saúde, né? Então, Romanos 12:6 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Veja bem, Paulo cita aqui um exemplo, né, de um dos dons só. Então veja bem aqui que Paulo está dizendo, Paulo acabou de dizer que Cristo é um cabeça de um só corpo, né? É um só corpo. Jesus não é uma cabeça que está dividida entre dois corpos, não, é um corpo só. Ele não está dividido entre o corpo carnal e o corpo espiritual. O corpo dele é só espiritual. Não é um corpo de Deus santo e um corpo mundano, não, é só um corpo santo, ok? Um corpo só. E, individualmente, somos membros, ou seja, servimos uns aos outros, né? E aqui ele diz assim, como é que faz isso? Ele fala, de modo que cada membro recebeu uma tarefa. Qual é a tua função, coração? Como nós já dissemos aqui, né? Bombear o sangue para que ele chegue em todos os órgãos do corpo, para que o sangue passe por todas as veias e artérias de todo o corpo, que sai do coração, vai até a parte mais alta da cabeça, o cérebro, né? O cérebro é irrigado por milhares de artérias e veiazinhas ali, né? Até o dedo mindinho do pé, que é o mais distante, ou o dedão do pé, o ponto mais distante, o sangue tem que circular até por ali, é todo o corpo. A quantidade de artérias e veias, se fossem todas destrinchadas, emendadas uma na outra e esticada, né? Ela daria para dar várias voltas ao redor da Terra.
É muitas artérias que o homem tem no corpo. Mas são muitas, irrigadas. Muitas vezes, para o homem, né, parece até, são invisíveis ao olho nu. Então, essa é a função do coração, atingir todos, até quem ele não está vendo, até quem ele não conhece. E esse é o objetivo de nós que estamos servindo, não é? Tentando transmitir um entendimento espiritual, porque na palavra de Deus, sangue está vinculado a espírito, né? Cristo vai dizer, olha, o sangue é a parte interior do homem, né? O espírito. Ele falou assim, esse cálice com o vinho que é da cor do sangue, né? Esse cálice aqui é o sangue da nova aliança no espírito. Ou seja, e a nova aliança é o espírito, né? A nova aliança é o entendimento espiritual, o Espírito de Deus atuando em nossa mente, nos fazendo compreender uma palavra que estava lá na escrita, na tábua, no papel, agora trazer para o entendimento espiritual. Isso é nova aliança, né? Como o próprio Paulo explica, né? Então, essa é a função do coração. Então, o coração tem essa responsabilidade. E aí, quando ele leva para o âmbito espiritual, ele troca a palavra responsabilidade, ou obrigatoriedade, pela palavra dons. Então, as pessoas que recebem dons, e todos os dons que é dado às pessoas da igreja, esse dom é dado não é para ele se vangloriar e se achar o poderoso, como muitos fazem aí, né? Denegrindo, deturpando, diminuindo a obra e o caráter de Deus. O dom não é dado para ninguém, eita, tá vendo? Olha, eu sou profeta, eu falo em profecias, eu entendo a palavra profética, eu entendo a profecia. Eu tenho o dom de ensinar, agora eu quero o título de professor. Vocês, quando me verem, me reverenciem porque eu sou professor. Eu tenho o dom de doutor. Eu tenho a capacidade de produzir informação e conhecimento, né? De uma forma que os professores irão entender melhor e vão ensinar ainda com mais eficácia, com metodologias com que as pessoas mais simples entendam e se aproximem cada vez mais de Deus. Então, eu sou doutor, me dê um título aí de doutor. Eu quero um salário maior e quero, toda vez que eu subir no púlpito, eu quero que alguém pegue um microfone e comece a me exaltar, comece a me bajular, Não é para isso que foi dado o dom, não. Olha, eu tenho o dom de curar, viu? Toda vez que eu curar alguém aqui, se eu curar de uma gripe, é R$ 500, mas se eu curar de um câncer, é R$ 50.000. Não foi para isso que foi dado dom, não. Os dons espirituais é dado, se você recebe de graça, está aqui, ó, dons dados segundo a graça. De graça receber e de graça dar. O que tem de falsos profetas? Deixa eu dizer uma coisa aqui que talvez escandalize os pobres na fé, os que não têm capacidade de pensar, os que foram cegados e enganados pelo sistema religioso, né? 99,99999, e bote 9 nisso aí, viu? A lista é grande. A fila de 9 é grande aí depois da vírgula. De gente que está nas igrejas aí, né? Desse da internet, nenhum. São todos falsos curandeiros, falsos pregadores, falsos profetas. Estão aí pregando na internet. Venha para a igreja, tem culto de libertação, missa da cura, não sei de quê, e ninguém cura nada, ninguém cura ninguém. A pessoa está com a mesma doença. Não é? Muitas das vezes a doença, a maioria do povo que está doente, é um problema de ordem emocional, que aí uma palavra, um culto emocional, destravou aquele problema lá, e ela vai se curar, obviamente. Então a pessoa, na verdade, não estava literalmente doente, era só um desajuste emocional, a pregação sugestionada com PNL destravou aquele momento, a pessoa já ficou curada, e ele disse que foi, né? E a pessoa, coitada, é inocente, né? Entende que aquele rapaz tem o poder, aquele pregador, aquele pastor tem o poder. O que está acontecendo muito isso. E essas pessoas estão dizendo que tem um dom de Deus, que é um dom do homem, né? O PNL, a questão motivacionais, as técnicas, o que tem de igreja pregando técnica de como curar. Olha, é técnica ou é dom espiritual? O homem recebe de outro homem ou recebe de Deus?
Quantas aulas Paulo dá de técnica, como expulsar demônio, como não sei o quê, como alguns pastores completamente aí, né, que ficam ensinando, tem até lista de nome de espírito imundo, completamente cego. E a igreja perdida porque não tem conhecimento bíblico. Né? A palavra que liberta não libertou eles porque não são da palavra, né? São do oba-oba, né? São da carne, são da festa que anima a carne, são desse tipo aí. Por isso que a Bíblia diz claramente aqui que os dons aqui é segundo a graça, para atender a igreja, para os membros servirem uns aos outros. Não é para ninguém estar ficando famoso, ganhando muito dinheiro, não é para ninguém estar se utilizando disso para seu benefício próprio, os interesses escusos, né? Por isso que tudo é segundo a medida da fé. Quem tem fé vai fazer como a Bíblia diz. Quem não tem fé vai se perder, vai se vender ao dinheiro, à fama e aos prazeres deste mundo.